bora lá, gente. O enunciado diz o seguinte: um carro percorre uma estrada que passa por uma colina cujo formato, no trecho próximo do alto, é praticamente circular, como indicado na figura, em que o ponto C corresponde ao centro do círculo de raio R igual a 90 metros. Aqui a gente tem a situação que está descrita. Eu tenho um carro que está percorrendo essa estrada circular e essa estrada tem um raio R igual a 90 metros. E do ponto A até o ponto B eu tenho um ângulo θ, que o enunciado chamou de θ. O item A diz o seguinte: no ponto mais alto da trajetória, a motorista do carro em movimento sente-se mais leve do que se estivesse sentada em um carro parado. Nessas condições, o módulo da força normal N sobre a motorista é maior, menor ou igual ao módulo de seu peso P. Justifique sua resposta. O enunciado diz que nesse ponto mais alto da trajetória, a motorista se sente mais leve. O que isso significa? A gente já poderia responder direto, eu vou responder aqui de duas formas. A primeira forma é a seguinte: a motorista se sente mais leve. Para entender essa situação, vamos desenhar o diagrama de forças dessa motorista aqui no ponto mais alto da trajetória. Eu vou representar a motorista por um ponto material, essa aqui é a motorista, e agora as forças que agem sobre ela. A gente tem a força peso, que eu vou chamar de P, a força normal. Como ela está se sentindo mais leve, significa que ela está se sentindo menos pesada, né? O que isso significa? Que a normal é menor do que a força peso, porque ela está se sentindo mais leve. Essa é a primeira justificativa. A segunda forma de justificar é a seguinte: como o carro ele está percorrendo um movimento circular, isso significa que a força resultante sobre ele, sobre esse carro, é igual à força centrípeta. E a força centrípeta é dada por mv² sobre R. Então, a força resultante é exatamente igual à força centrípeta. A força resultante eu vou chamar de FR, é igual à força centrípeta, que é dada por mv² sobre R. Sendo m a massa, v a velocidade e r o raio da trajetória. Então, se a gente explicitar a força resultante que age sobre essa motorista, a gente vai estar analisando cada força que age sobre ela. E quais são essas forças? A gente acabou de ver, a normal e a peso. Vamos adotar um sistema de referência em que para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, se para cima é positivo, significa que a força normal é positiva. Então, adotando esse nosso sistema de referência, a normal está positiva para cima e a peso está negativa para baixo. A gente vai ficar com N menos P. Essa aqui é a força resultante, é igual a essa expressão aqui, mv² sobre R. Agora, isolando a normal, que é o que a gente quer descobrir, a gente vai ficar mv² sobre R. Como o peso está negativo do lado esquerdo da equação, quando ele passar para o lado direito, ele vai passar positivo. Então, aqui a gente está vendo que a normal é um valor mais a força peso. Isso faz a gente pensar que, aqui no primeiro caso eu falei que a normal ela é menor do que a peso. Como que ela vai ser menor do que a força peso, sendo que nessa expressão que a gente encontrou para a normal está sendo igual ao peso mais uma contribuição. Então, se a força peso for, por exemplo, 10 newton, vamos supor que essa contribuição seja 1 newton, por exemplo, a normal seria igual a 11 newton. Mas aí vai totalmente ao contrário do que a gente resolveu aqui na primeira solução. Mas, na verdade, isso não acontece porque, de acordo com esse sistema de referência que a gente adotou que positivo é para cima, só que a força resultante ela está para baixo. A força resultante está para baixo, força centrípeta, né? Isso significa que a aceleração centrípeta também está para baixo. E a aceleração centrípeta é esse termo aqui. Essa é a aceleração centrípeta. Então, se a gente adotar esse sistema de referência, com o positivo sendo para cima, que é o contrário da força centrípeta e da aceleração centrípeta, a gente tem que considerar que essa aceleração aqui ela é negativa. Por quê?
o nosso sistema de referência é positivo para cima, só que a nossa aceleração centrípeta, ela não está para cima, ela está para baixo. Então, ela está negativa. Por isso, a gente tem que colocar um sinal negativo aqui. O correto seria, então, vou apagar aqui, seria colocar dessa forma, menos mv² sobre r. E esse menos aqui vem do sinal menos da aceleração centrípeta. Essa aqui. Agora, isolando novamente a normal, a gente vai obter que a normal é igual ao peso menos essa contribuição aqui. Com isso, a gente consegue perceber que a normal ela é menor do que a peso. Por quê? A normal é igual a força-peso subtraído de um termo, certo? Como o m é a massa, é positivo, v², qualquer número elevado ao quadrado é positivo também, e o raio é positivo, tudo isso aqui é positivo. Então, eu vou ter o peso, vamos supor que seja 10, que era o que eu tinha falado anteriormente, vamos supor que esse termo aqui seja 1, por exemplo. Então, a normal vai ser igual a 9, ou seja, menor do que o peso, certo? Então, esse problema ficaria, essa segunda solução, ficaria muito mais fácil se eu adotasse o sistema de referência positivo para baixo. Ó, se a gente adotar esse sistema de referência, como que vai ficar? A gente adota para baixo o sistema de referência positivo. Se tudo que está para baixo é positivo, significa que o peso é positivo. Então, agora analisando de novo a força resultante, vamos analisar aqui a força resultante. Então, ó, eu vou ter a peso, que é positivo. Normal, ela está ao contrário do que a gente adotou como positivo. Então, ela é negativa. P menos N é igual a força resultante, que é igual a mv² sobre R. mv² sobre R. Nesse caso, o nosso sistema de referência está no mesmo sentido que a aceleração centrípeta e que a força centrípeta. Então, a aceleração centrípeta aqui ela é positiva. Aí, o que a gente vai obter aqui? Isolando a força normal, a gente vai obter que normal é igual ao peso menos mv² sobre r. Novamente, a mesma expressão que a gente encontrou ali em cima. Pode parecer que eu quis complicar as coisas aqui, mas na verdade eu quis trazer uma solução mostrando que ela não depende do sistema que a gente adota. Então, a gente adotou um sistema de referência inicialmente com um sentido, só que aí a gente teve que mudar aqui a aceleração, né? Teve que considerar esse nosso sistema de referência para poder montar a equação corretamente. No segundo caso, foi mais fácil, pelos motivos que eu já falei anteriormente. A gente escolheu a direção positiva, o sentido positivo do eixo no mesmo sentido que o da aceleração, que é a força centrípeta. Então, isso facilitou o problema. Bora lá partir para o item B, então. Ele diz o seguinte: calcule o tempo ΔT necessário para que o carro percorra a distância entre os pontos A e B, esses pontos aqui indicados na figura, supondo que a sua velocidade tenha módulo igual a 72 km por hora. Vou anotando aqui já. E que o ângulo θ seja igual a 2 radianos. Ele quer que a gente calcule o tempo que o carro leva para ir do ponto A até o ponto B. Primeiramente, sabe que esse tamanho aqui é o tamanho desse pedaço do arco. Vou chamar ele de ΔS. E ele é dado por ΔS é igual ao ângulo θ vezes o raio R, θr. Vou chamar de R minúsculo para deixar geral, tá? Então, com essa fórmula, a gente consegue encontrar o tamanho do arco percorrido. Encontrando esse tamanho, a gente consegue usar essa fórmula. Velocidade linear é igual a ΔS por ΔT. A gente tem a velocidade, a gente tem o ΔS, depois que a gente calcular, é só isolar o tempo. Então, ΔT vai ser igual a ΔS sobre V. Ok? Então, para isso, a gente tem que calcular primeiro o arco percorrido, o comprimento do arco percorrido pelo carro. Vamos lá, então. Foi dado que θ é igual a 2 radiano e R é igual a 90 metros, certo? Então, a gente consegue calcular
comprimento do arco, que é igual ΔS é igual θ, 2 rad. Já está no sistema internacional, radiano é no sistema internacional. Então, a gente não precisa transformar essa unidade de medida para grau, por exemplo. Esse é o θ vezes o R, que é igual a 90 metros. Metros também já está no sistema internacional. Então, o tamanho desse arco aqui é igual a 180 metros. É esse tamanho de A até B. Beleza, agora a gente tem ΔS, a gente tem V, só que V, ele não está no sistema internacional. O sistema internacional é metro, a unidade de distância, e a unidade de tempo é segundo. A gente tem quilômetro e hora. Só que para fazer essa transformação, é só a gente lembrar daquela regra. Quando a gente tem quilômetros por hora para metros por segundo, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Nesse caso, como eu tenho quilômetros por hora, eu quero passar para metros por segundo, então eu vou ter que dividir por 3,6. Velocidade, então, é 72. Vou dividir por 3,6. Para facilitar essa conta aqui, eu não gosto de trabalhar com vírgulas, então eu vou multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo, multiplicando por 10 e vou tirar a vírgula daqui de baixo. Vai ficar, então, 720 dividido por 36. 72 dividido por 36 é exatamente igual a 2. Então, 2, dividir esses dois primeiros, né? Sobrou 0, sobrou 20. 20 metros por segundo. Portanto, ΔT é igual ao ΔS que eu encontrei aqui, 180, dividido por V, que é 20. Corto esse zero de cima com esse zero de baixo, fica 18 por 2 é igual a 9 segundos. 9 segundos. O carro leva 9 segundos para ir do ponto A até o ponto B. Vamos para a última questão agora, o último item. O enunciado diz assim: calcule a máxima velocidade que o carro pode ter para que no ponto mais alto da colina não perca o contato com a pista. Então, vamos considerar uma coisa aqui. A força normal, ela é a força de contato. Então, o carro, ele vai perder o contato com a pista quando a força normal, que é a força de contato, for igual a zero. Então, vamos escrever isso aqui. Se a normal for igual a zero, de acordo com o nosso diagrama de forças, que a gente já viu aqui em cima, que essa expressão aqui, P menos N é igual a mv quadrado sobre R. Nesse caso, se o carro perder contato com a pista, significa que a normal é igual a zero. Então, a força resultante vai ser exclusivamente contribuição da força-peso, mv quadrado sobre R. A força-peso é igual a m vezes g. Vamos substituir aqui. M vezes g é igual a mv quadrado sobre R. Eu posso cortar esses dois m's que tem em ambos os lados da equação. Aí vai ficar, então, v quadrado sobre R é igual a g. Agora, a gente pode isolar a velocidade. V quadrado é igual a g vezes R, portanto, V é igual a raiz de GR. A gente tem todas essas informações. G, o enunciado fala para a gente considerar que é 10 metros por segundo ao quadrado, e R é o raio, que é igual a 90. Então, isso aqui vai ser raiz de 900, que é igual a 30 metros por segundo. E essa é a máxima velocidade que o carro tem que ter para que ele não perca contato com o topo do movimento que ele está percorrendo. Se a velocidade for maior do que esses 30 metros por segundo, o carro vai perder o contato, certo? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Estudos e até a próxima.